essa derrota do São Paulo aí abrindo, né, o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América, um resultado que para o São Paulo é aquele não muito digestivo e gostoso para o seu torcedor. É obviamente que o São Paulo vai ter um trabalho gigantesco no Morumbi na semana que vem, depois dessa derrota de 2-0 para a LDU. 17 jogos, era esse o tempo de invencibilidade do São Paulo na Libertadores e isso acabou caindo por terra hoje. A LDU consegue atrapalhar essa sequência super positiva do São Paulo, que ano passado foi eliminado nos pênaltis, então não conta como derrota. Laza, não foi um São Paulo mal. Inclusive começou melhor, não sei se você concorda comigo, começou jogando melhor e sai o gol da LDU de uma desatenção e parece que o São Paulo não volta a ser o mesmo. E o São Paulo não conseguiu, as chances criadas, não conseguiu converter em gols, né? Isso é importantíssimo a gente mencionar aqui no Esporte Agora, trazendo para os nossos amigos de casa, porque o São Paulo teve a oportunidade, teve posse de bola, conseguiu criar muito mais do que a LDU, principalmente no segundo tempo, né? Toma um gol no primeiro tempo, um gol que era até evitável, um gol de um cruzamento que eu achei falha de cobertura ali do Arboleda. Agora, na altitude, a gente sabe que a bola vai mais rápido, os jogadores do São Paulo tentaram segurar no início, a pressão da LDU veio, o gol saiu aos 15 minutos, aquilo que a gente sempre fala, os primeiros 15 minutos ali para o time se adaptar, o São Paulo demorou um pouquinho mais e aí a LDU se aproveitou para marcar o primeiro gol, né? O segundo gol já sai no segundo tempo, já na parte final da partida, Isa. Mas, de novo, eu acho que não conseguiu traduzir as chances criadas em gol. Isso pode acabar, por muitas vezes, esse time do Crespo, ele está tirando leite de pedra. O time do São Paulo é um time que está passando por dificuldade por conta de lesões. A gente fala, por exemplo, dos atacantes, né? O São Paulo tem problema, não tem o André Silva, não tem o Caleri, está tendo que se virar como pode. E aí, infelizmente, a equipe do São Paulo acabou sendo derrotada hoje na altitude. Luciano está aí na tela, não teve uma noite muito feliz. Ele, claro que é um dos poucos que não se lesionou ali, dos mais veteranos, mais experientes do São Paulo, Laza, e ele tinha muito peso nas costas nessa noite, mas o que perdeu de chance que não costuma perder, o Luciano é aquele jogador que faz o gol, não que perde o gol. E hoje ele teve no mínimo umas 3 oportunidades claras e desperdiçou. Ficou devendo hoje, principalmente o Luciano. A bola demorou para chegar, mas quando chegava, ele não aproveitava. Não, e assim, a gente vai falar de volume, né? Passando só os números aqui, daqui a pouco a gente vai conferir também as estatísticas da partida, Isa, mas o São Paulo, nas 11 finalizações, né? O Luciano, a bola sempre caía no pé dele em boas chances que a gente chama de oportunidades claras, né? Que ele teve ali até a oportunidade para bater direto, até a oportunidade de um drible e a finalização, mas a gente entende aqui que, obviamente, hoje a LDU, que não foi superior, eu estava até mencionando agora a questão da posse da bola, o Luciano acabou desperdiçando. Pelo lado da LDU, se a gente for traduzir para o atacante, né, da equipe equatoriana, foram poucas chances criadas, mas chances que realmente elas foram traduzidas em gols. Elas foram projetadas em 7 finalizações, 2 bolas na rede. Então, o aproveitamento da LDU foi bem melhor do que o São Paulo, do que aquelas 11 finalizações sem nenhum gol. E o Luciano perdendo 3 chances, né? 3 finalizações que ele poderia realmente... aquela que ele estava impedido na primeira, que ele dá o corte no zagueiro e acaba chutando em cima do outro zagueiro, um chute bloqueado, mostra também um pouco do desespero. Porque quando ele recebe uma bola dentro da grande área, da forma como ele recebeu, a característica do atacante é dominar, é olhar para o goleiro, é tentar analisar um ponto em que ele vai poder. A gente está falando de um gol de 7 metros ali, não ele chutar em cima do zagueiro. E o Luciano ficou meio que desesperado. Ele teve esse ponto onde ele abaixou a cabeça e quis chutar de qualquer maneira. Foi um chute bloqueado, mas o jogo já estava parado, né? Impedido, obviamente. Mas o Luciano teve chance, que a bola foi pela rede do lado de fora, numa finalização que ele cai pelo lado esquerdo, dentro da grande área, finaliza de perna esquerda, que não é a perna preferencial do Luciano. Então, essas chances criadas, né? O São Paulo até merecia. Eu acho que o São Paulo sai hoje do Equador derrotado, mas merecia um empate. Eu acho que a vitória, talvez, do São Paulo, pelo que jogou ali, pelo que produziu,
não sei se seria o resultado justo, né? A gente fala que muitas vezes o justo no futebol não acontece. Mas hoje sai com uma derrota amarga, porque o empate eu acho que serviria muito mais para o São Paulo, jogando fora de casa para trazer o jogo pro Morumbi, para jogar diante da sua torcida na semana que vem. A gente sabe que o Morumbi, em noite de Libertadores, a festa é gigantesca, a torcida vai empurrar, mas é um resultado muito difícil. Agora você lembrou do Botafogo o ano passado que o São Paulo cai nos pênaltis. A LDU foi a equipe que eliminou o Botafogo da Libertadores. Então a LDU já colocando pedras aí no sapato de um brasileiro e meio, né? Porque o Botafogo já ficou pelo caminho e o São Paulo agora, com essa derrota, a gente falou, vai ter que fazer um jogo beirando a perfeição aqui na semana que vem. 2-0 ficou grande a diferença, mas você olha para o time da LDU, não te convence. Não convence. Não coloca medo, não coloca muita preocupação. O que o São Paulo fez hoje foi desperdiçar a oportunidade, porque mesmo o Botafogo tinha totais chances de classificar, fez um jogo horrível na altitude e o São Paulo hoje não faz uma apresentação daquelas. Acho que controla algumas partes do jogo, mas desliga, né, Lázaro, nas partes mais importantes. Uma virada que você falou é difícil. Também acho que 2, porque eles vão chegar aqui fechadinhos. Estacionar o ônibus. Como é que fala? O regulamento debaixo do braço. Não vai ter jogo. É aquele jogo que a gente sabe que com 15 minutos já vai ter jogador caído. Exato. Goleiro fazendo cera. Eles vão jogar Libertadores. É a noite de Libertadores. Mas você olha tecnicamente o time, mesmo... Aí você vai falar, não, mas São Paulo não tem Lucas, não sei o quê. Mesmo sem esses caras grandes do São Paulo, o São Paulo é melhor, joga melhor, tem mais qualidade. No papel, se a gente for pegar a escalação hoje do São Paulo, o time que iniciou o jogo, e até o time que terminou também, são jogadores com calibre melhores do que os jogadores da LDU, com todo respeito ao Vilamil, jogador de seleção boliviana, ao próprio Alzugaray, jogador de 35 anos, argentino, muito experiente, né? Está na sua 3ª temporada com a equipe da Liga Desportiva Universitária LDU, mas eu vejo que, assim, na questão de pontos, onde o São Paulo poderia e conseguiu por muitas vezes quebrar linhas, porque a LDU baixava um pouco, recuava a sua defesa, o São Paulo conseguia pressionar, subia, quebrava essas linhas, mas não conseguiu realmente, de novo, a gente volta nesse ponto onde as finalizações não foram efetivas, Isa. Acho que a palavra efetivo cabe muito no jogo de hoje, né? Até que ponto a altitude faz efeito? Quanto por cento? Porque a gente bateu muito nessa tecla da seleção brasileira jogando em El Alto, que era uma situação ainda pior. Dobro, né? É o dobro do que na LDU. Na LDU é a metade, como o Lázaro falou. Mas, ao mesmo tempo, será que se o São Paulo não fizesse ali um joguinho mais cauteloso, a altitude faria tanto efeito? Talvez, assim, né? Se a gente for, obviamente, o ser no futebol é muito difícil a gente colocar em prática, Isa. Mas, assim, se o São Paulo não tivesse tomado o gol aos 15 minutos de jogo, a história poderia ter sido outra. Se o São Paulo conseguisse segurar um pouco mais o time da LDU, talvez o resultado poderia ser um 1-0, né? Aí seria um pouco mais fácil, talvez, de reverter. Agora, a LDU pressionou nos primeiros 15 minutos. Já era esperado. A gente falava isso também durante toda a semana, de que a LDU ia vir para cima. Todos os times, quando jogam na altitude, o time da casa sabe que a adaptação da outra equipe, da equipe visitante, ela vai demorar. Esses 15, 20 primeiros minutos é fundamental essa pressão. Então, eu entendo nessa questão, como você trouxe, que se o gol da LDU não tivesse saído aos 15, a história poderia ter sido diferente. Mas o C não existe no futebol, né? A gente nunca vai saber como seria isso. São Paulo desmonta, acho que até psicologicamente, depois desse primeiro gol, e torce para o primeiro tempo acabar. Exato. Porque se o primeiro tempo não acabasse logo, as coisas poderiam piorar. Sim. E aí parece que o Crespo arruma a equipe para jogar no segundo tempo e a gente vê um segundo tempo melhor. São Paulo muito melhor no segundo tempo, né? O São Paulo muito melhor, com mais volume de jogo e mais imposição ofensiva. Algo que a gente não viu tanto no primeiro tempo, Isa, o São Paulo trocando passes, né, no campo adversário. O São Paulo trocando passes no campo de ataque da LDU. No segundo tempo, o tempo todo empurrando a LDU para trás. Tanto é que a gente fala desse lance do Luciano, que ele estava em posição irregular, aquela outra chance que ele chuta na área. Ferreirinha teve chance Ferreirinha também. entra. Na Ferreirinha era... a gente estava até na projetação colocando ele como titular.
mas aparentemente ele sentiu mesmo aquilo que a gente estava trazendo. Os efeitos, né, da altitude, sai do banco de reservas. Mas acho que é de jogador para jogador. Eu acho que é muito de característica de cada jogador, né? Às vezes dá uma esticada um pouquinho a mais no aquecimento, sente. Então, acho que o Ferreirinha hoje também poderia mudar. Eu acho que aqui ele tem chance realmente de ser um jogador titular, né? Jogando na semana que vem. Lembrando, São Paulo joga na quinta-feira que vem contra a equipe da LDU no Morumbi. Então, eu vejo assim que o São Paulo carrega esse 2-0 difícil. E vai ter que fazer, de novo, volto a ser repetitivo, o jogo da perfeição para conseguir essa classificação. Mais difícil para o São Paulo reverter o placar ou para o Palmeiras manter a vantagem em casa? Eu acho que é mais difícil para o São Paulo, porque o São Paulo vai ter que se lançar para o jogo. Tá. O Palmeiras, se acabar 0-0, lucro. O Palmeiras está na semifinal, né? 0-0, o Palmeiras não vai precisar, diferentemente daquilo que a gente está falando agora, do São Paulo se expor. O São Paulo precisa se expor para sair para o jogo, porque ninguém vai fazer gol ficando na defesa. O Palmeiras não. O Palmeiras começa o jogo classificado. 0-0 já é um bom resultado. Exatamente, um bom resultado para o Palmeiras, que eu acho que ontem faltou um pouco, depois a gente vai falar do Palmeiras, faltou um pouco do Palmeiras jogar Libertadores. De fazer cera no segundo tempo, de se jogar, de cair. Faltou um pouquinho disso daí. Vamos colocar na tela as estatísticas do jogo? 41% de posse de bola para a LDU, 59% para o São Paulo. Finalizações, 7 para a LDU, 5 no gol, 11 para o São Paulo, 4 no gol. Olha, mesmo assim o São Paulo finalizou mais vezes que a LDU. Grandes chances, 3-2, escanteios, 2-5 para o São Paulo, passes, 352-503 do Tricolor Paulista, faltas, 12-6, cartões, 2 para a LDU, 1 para o São Paulo. Só olhando aí, Glaza, dá para ver que o São Paulo tentou, foi dominante no jogo, teve mais posse de bola e poderia ter administrado melhor se não fossem esses 2 erros capitais. Não, demais. E a gente está vendo os números na tela, né, Isa? Aquilo que a gente está falando de finalizações. Olha o São Paulo, né? Com 11 finalizações, 4 delas no alvo, de uma forma muito interessante, como o São Paulo se postou no campo de ataque, principalmente no segundo tempo. Então, isso mostra, de novo, também, com mais posse de bola. Muito dessa posse de bola surge do segundo tempo, e da forma como o São Paulo realmente conseguiu trocar esses passes. Teve a tranquilidade. Quando o jogo estava 1-0 ainda, São Paulo estava tentando. E era aquele jogo de paciência, rodando a bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, né? Eu acho que o Ailton, que entrou no segundo tempo, também entrou bem, ali o novo lateral direito da equipe do São Paulo, já tinha estreado, mas faz a sua estreia na Copa Libertadores com a camisa do Tricolor Paulista, o lateral que veio da equipe da Chapecoense. Mas o São Paulo, acho que poderia ter sido mais agressivo no sentido que eu falo, chute de fora da área, arriscar uma jogada um pouco mais ousada. O Ferreirinha tentou até no 1 contra 1, a forma como ele gosta. Mas ali a gente já via que o São Paulo entrou no modo desespero. Você tem que ser agressivo, Isa, sem estar desesperado. Sim. É diferente, né, da maneira como você vai tentar se impor e vai sair correndo para resolver 1 contra 1, ou quando você consegue tentar esse 1 contra 1 e levantar a cabeça. Ferreirinha, por muitas vezes, pegava a bola, ia em direção à grande área, mas sempre com a cabeça baixa. O jogador já queria... Né, a gente fala aqui que é óbvio que é fácil sentar em pé no ar-condicionado, tranquilo, falar aqui do jogador que tinha que jogar com a cabeça alta. Mas isso é o que os técnicos falam desde a categoria de base. Você que vai jogar pela ponta, sempre tem que olhar ali para dentro da grande área, para entender um movimento, um cruzamento talvez rasteiro para trás, um cruzamento para o meio da grande área. Você pode ter um desvio, você pode ter alguma coisa que pode acontecer um gol contra, ou até mesmo um atacante chegar finalizando. Então, acho que hoje também faltou um pouco da inteligência ofensiva para o São Paulo. Para a gente retratar o poder da LDU jogando em casa nessa Libertadores, Laza, conquistou um 0-0 em 2025 contra o Flamengo. Sim. Um 2-0 diante do Botafogo.
E agora, um 2-0 diante do São Paulo também. Ou seja, enfrentou 3 brasileiros esse ano, venceu 2 e empatou com um Flamengo que é super poderoso. Então, claro que a altitude faz efeito, mas acho que o Thiago Nunes também está fazendo um bom trabalho. E ele ser brasileiro e conhecer muito bem essas equipes brasileiras faz diferença. Faz muita diferença. O Thiago Nunes ele está na sua terceira equipe sul-americana. É muito legal da gente ver também o Thiago Nunes fazendo trabalhos fora do Brasil, Isa. E aí ele também evita um recorde, né? Porque o São Paulo, como você mesmo mencionou aqui no começo do programa, 17 vitórias, né? 17 jogos invictos, sem perder. Ele poderia igualar, o São Paulo poderia igualar a marca de Palmeiras e Atlético Mineiro. Exato. 18 jogos para as duas equipes, né? Para o Palmeiras e para o Galo. Na Libertadores, São Paulo estaciona aí com 17.